Olá, olá, turminha! Tudo bem? Hoje estou aqui para falar com vocês sobre a nossa primeira aula do nosso curso de proteção veicular. Nossa primeira aula ela vai tratar especificamente sobre o que é proteção veicular. Nosso resumo do treinamento ele vai tratar sobre uma visão geral de o que é uma associação de proteção veicular, quais as vantagens e quais as facilidades de uma associação de proteção veicular para o associado, e alguns termos que a gente usa e que as seguradoras não utilizam. Uma associação de proteção veicular de confiança, ela atua em todo o território brasileiro, ou seja, aonde o associado precisar, ela tem atuação, ela tem atendimento. Aqui nós não estamos falando do atendimento de venda, porque muitas das vezes nem todas as associações têm atendimento de venda em todos os lugares do Brasil. Aqui nós estamos falando do atendimento da assistência 24 horas e do suporte para o associado em caso de colisão, perda total. Essa confiança ela é gerada através do socorro mútuo e com a proteção dos veículos dos nossos associados. Mas você já parou para pensar o que é uma proteção veicular? A proteção veicular, na verdade, ela é uma forma de proteger um veículo sem um custo elevado. Esse serviço tem uma cobertura financiada, ou seja, quem paga esse serviço é o rateio das despesas de todos os associados. Nós vamos ter uma aula que vai tratar especificamente sobre rateio. Neste sistema, os associados dividem entre si os custos mensais dos eventos que ocorrem durante aquele determinado período, como, por exemplo, roubo, furto, colisão, entre outros serviços que possa ocorrer. O valor, geralmente, ele é menor que o de um seguro convencional, porque a associação de proteção veicular não visa lucro e costuma ser muito menos burocrático. Como que surgiu a proteção veicular no Brasil? Você já parou para pensar? Você sabe como é que surgiu? Pois bem, a historinha é muito legal. A proteção veicular no Brasil ela surgiu de forma colaborativa com uma iniciativa popular. A finalidade clara dessa iniciativa lá atrás era solucionar a enorme carência, ou seja, a dificuldade que as pessoas tinham em relação à proteção patrimonial, causada por um caos que a segurança pública passava naquele momento. Ao que tudo indica aí, as primeiras associações de proteção veicular, elas surgiram na década de 80 no estado de São Paulo. Sobretudo, o maior desenvolvimento foi na cidade de Betim, Minas Gerais. Foi uma solução encontrada por alguns caminhoneiros que transportavam veículos, cegonheiro, né? E caminhoneiros de cargas inflamáveis para o transporte de combustível. O que acontecia? Eles estavam totalmente desprotegidos. E aí, quando eles tentavam fazer um seguro, o seguro deles custava aproximadamente 50% do valor do veículo deles, do bem. O que eles fizeram? Viram aí essa dificuldade que eles tinham e começaram a enxergar dentro do que é o colaborativismo, ou seja, a união, para conseguir força e assim conquistar benefícios e melhores preços. Um exemplo muito grande de cooperativismo são alguns bancos cooperativistas, por exemplo, Sicredi, Sicobi. E você, quando vai num banco tradicional, você é atendido como um cliente de um banco tradicional. Já quando você vai num banco cooperativista, você é atendido como um cooperado. E é o que acontece hoje com as proteções veiculares em todo o Brasil. Uma das coisas que as pessoas me perguntam demais, eu escuto essa pergunta de associado, de parceiro, de colaborador, mas e aí? A proteção veicular é legal? Tá dentro da lei? Tá sim, é legal e as associações de proteção veicular são totalmente legalizadas. E eu vou te dar ainda por cima as informações de onde você pode encontrar essas informações e como você pode apresentar que a sua proteção veicular é legalizada. Primeiro passo, ela tem um CNPJ.
Se ela não tiver um CNPJ, ela não é legalizada. Segundo passo, ela passou por um processo de criação de quê? De uma associação. Passou por uma assembleia, passou por um cartório, e isso fez com que ela se transformasse, se tornasse uma associação de proteção veicular. Além dessas burocracias básicas para que uma associação de proteção veicular possa ser considerada legal, o funcionamento das associações de proteção veicular ainda está amparado pelo Código Civil Brasileiro e pela Constituição Federal, no artigo 5º, dos incisos 17 ao 21 da Constituição. Esse artigo, ele assegura a nós, cidadãos brasileiros, o direito de formar cooperativas, desde que seja para uma finalidade lícita e que satisfaça as necessidades de um determinado grupo, como, por exemplo, a proteção veicular. Exemplo, nós não podemos montar uma associação para vender, sei lá, coisas ilegais. Agora, uma associação de proteção, uma associação bancária, aonde as pessoas se unem para se proteger, para se cooperar, para facilitar com que os custos diminuam, com que as facilidades venham para o associado, pode e é legal, está dentro da Constituição e está dentro do Código Civil Brasileiro. Além disso, as associações de proteção têm o seu funcionamento de acordo com os princípios do associativismo, é umas palavras difíceis, né? E do cooperativismo, que estão embasados no Código Civil Brasileiro, no artigo 53 e seguintes, porque tem vários ali depois que fala sobre isso, que legitimam, ou seja, que dá um caráter de legitimidade e dá legalidade a uma associação de proteção veicular. Cabe lembrar, a gente precisa de lembrar que as associações de proteção veicular não oferecem seguro. Então, não adianta você chegar lá no seu futuro associado falando para ele que você vai vender um seguro para ele. Não, você não vai vender um seguro para ele. Quem vende seguro é seguradora. Você vai chegar no seu associado para ofertar uma proteção veicular através de uma associação em que eles vão se juntar para que eles possam se proteger. O sistema de rateio que funciona dentro da associação, que é a divisão das despesas, não tem nada a ver, ele não assemelha em nada, não é igual, é totalmente diferente do funcionamento do pagamento das seguradoras. É totalmente diferente uma forma de pagamento da outra forma de pagamento. Um exemplo de associação são as questões das facilidades, das comodidades, das partes que a gente consegue facilitar a vida do nosso associado. Sem indicação do condutor. Não precisa indicar condutor. Nós já quebramos aí uma regra da seguradora que mata metade das vendas que eles deveriam fazer. Sem indicação de condutor, porque qualquer condutor, qualquer pessoa que esteja habilitada, ela pode dirigir o veículo. Se essa pessoa tiver um acidente, se acontecer alguma coisa com ela, esse veículo ele vier a ter uma perda total, a polícia foi lá, fez um boletim de ocorrência, a pessoa tinha CNH, não estava embriagada, não estava com drogas no corpo, não tem risco nenhum. Ele vai receber o veículo dele. Já numa seguradora, essas coisas não acontecem. Na seguradora, é só o condutor indicado que pode bater. A realidade é essa. Se você emprestar o seu carro para o seu pai ou para o seu filho habilitado, para ele ir no mercado comprar um açúcar para colocar no café, e nesse meio tempo tiver um acidente, não paga. A não ser que você tenha inserido ele junto no seguro. Já conosco, com a Associação de Proteção Veicular, esse risco não existe. Porque nós não asseguramos uma carteira de motorista, nós não asseguramos uma pessoa, nós protegemos um bem, nós protegemos o veículo em cima do valor da tabela FIP dele.
Se a pessoa está habilitada, tá de boa, sem dor de cabeça. Sem limite de idade. Uma associação de proteção veicular não cobra taxa se a pessoa tem menos de 25 anos. Na seguradora já cobra. Por quê? Porque é uma idade de risco. E muitas das vezes uma pessoa que tem menos de 25 anos dirige muito melhor do que eu que tenho quase 40. Não cobramos taxas extras para maiores de 50 anos. Numa seguradora, a pessoa que passa de 50 anos já passa a ter risco. Perde a visão. Perde a capacidade de reação, segundo a seguradora. E eu posso garantir que uma pessoa de 50 anos, às vezes, dirige muito melhor do que eu. Não cobramos taxas extras para mulheres. Não cobramos taxas extras para primeira habilitação. Meu Deus do céu, você quer ver o seguro ficar caro? É chegar para fazer um seguro e falar que é primeira habilitação, que acabou de tirar. Se tiver naquela provisória, então, de um ano lá, nem faz. Nem faz. Já numa associação de proteção veicular, para nós, essa pessoa ela está habilitada. Ela foi lá no Detran, ela foi numa autoescola, ela fez uma aula, ela fez o processo, passou nesse processo, tirou a carteira de motorista e nós estamos protegendo o bem dele. Se ocorrer algum acidente e ele estiver dentro das regras daquele acidente ali, não tem problema. Quando eu falo dentro das regras, pessoal, é o seguinte: ele está a 150 por hora numa rodovia de 110, ele está fora da regra. Mas às vezes ele está 110 dentro de uma rodovia de 110. Olha, ele está dentro da regra. E aconteceu um acidente e, infelizmente, perdeu o veículo. É um outro exemplo, é uma curva. É uma curva, naquela curva ele deveria ter entrado na curva 80 por hora. E ele entrou a 180. É lógico que ele não vai dar conta de fazer a curva, que ele vai capotar. Mas se ele entra a 80, supondo que tem um óleo na pista, rouba o carro, bate, capota, estraga, dá uma perda total, ele está totalmente protegido. Então, quando estamos dentro da regra, é com relação a essas situações. Estar dentro do que é a legalidade daquele momento em que aquela rodovia ela especifica. É não estar sob o efeito de álcool, não estar sob o efeito de drogas. É com relação a isso as legalidades. Não temos consulta como proteção veicular, não temos consulta à proteção ao crédito. Não consultamos os serviços de proteção ao crédito. Então, o associado ele chega e contrata a proteção veicular mesmo com restrição no CPF ou no CNPJ. Ontem, eu fechei com o associado, ontem que foi 13/12/2021, não sei qual que é o ano, data, mês, ano, no futuro que você está vendo esse vídeo. Mas eu fechei com o associado que tinha restrição no CPF. Ele virou para mim e falou assim: meu amigo, tá tudo sujo meu nome. Eu falei: relaxa, não tem problema. Não tem problema porque se você não pagar, o máximo que vai acontecer é você ficar desprotegido. Então, relaxa, vamos fazer sua proteção. Eu tenho certeza que vai ser aprovado. Hoje cedo ele já mandou mensagem. E aí, foi aprovado? Eu falei: claro que foi aprovado. E já realmente estava aprovado no sistema. Então ele está tranquilo, ele vai viajar tranquilo, com o nome sujo, mas é um ótimo parceiro, associado, e que se torna um grande indicador para você que é consultor de proteção veicular. Muitas pessoas confundem proteção veicular com seguro. Só que apesar de ser muito parecido, tem muita diferença, tá? Tem muita diferença. Nos próximos 2 slides aí eu vou apresentar algumas das diferenças para vocês entenderem um pouco. Por exemplo, com relação ao funcionamento. A proteção veicular, ela é gerenciada por uma associação sem fins lucrativos. Já uma seguradora, ela oferta o seguro de veículos com fins lucrativos. Então, é uma grande diferença. Seguradora tem lucro. Associação de proteção veicular tem rateio. Grande diferença. Apólice. Na proteção veicular, não existe apólice. Tanto que quando você faz a adesão do seu associado, você não entrega para ele a apólice.
que você entrega para ele é o contrato de adesão, que é um contrato em que ele se torna um associado da proteção veicular que você trabalha. Já no seguro, a responsabilidade pelo risco ela é assumida pela própria seguradora. Então, ele tem uma apólice de seguro e a seguradora é obrigada a dar essa apólice de seguro dentro do que a SUSEP manda. Outra grande diferença é com relação aos valores pagos. Na proteção veicular, o valor é determinado principalmente pela tabela FIPE. Então, o que nós vamos fazer? Você vai ver lá, você vai pegar a tabelinha da proteção veicular que você trabalha aí e você vai, possivelmente, ela vai estar assim, tá? Se não tiver assim, está muito parecido. De 10 a 20 mil, tantos reais. De 20 a 30 mil, tantos reais. Outras vai estar assim, de 10 a 50, tanto. De 50 a 100, tanto. Por quê? Porque nós protegemos um bem e para nós não importa como aquele bem ou onde aquele bem vai estar. É protegido bem dentro do valor que ele tem na tabela FIPE. Já na seguradora, não. A seguradora ela tem um monte de fator ali e um monte de característica do veículo que ela vai analisar. Por exemplo, tem motorista adicional? Vai dirigir o esposo e a esposa? Vai ter o filho de menor de 25 anos para fazer a direção? Se tiver, já vão aumentar 30% no valor. Os lugares que você frequenta, qual que é o bairro que você anda? É um bairro de alto risco? Entre outras coisas. Exemplo, o local onde você guarda o veículo para dormir tem câmera? Tem portão eletrônico? Tem cerca elétrica? Eu vi uma coisa uma vez, eu peguei uma simulação de uma seguradora para um associado. O associado estava querendo fazer com a gente a proteção e ele falou para mim, olha, a seguradora me trouxe aqui um negócio muito bom, papapá, valor muito abaixo do seu. Aí eu fui analisar. Toda vez que alguém falar que uma coisa é muito boa, pode pegar a simulação que o banco mandou ou que o concorrente mandou, porque tem alguma coisa errada, não está certo. Não existe coisas fáceis, tá? Se o trem está muito baixo o valor, se tem alguma coisa errada, pede para analisar. E aí ele falou para mim, não, dá muito, quase a metade do valor. Aí eu fui analisar a simulação dele. A seguradora ela protegia o veículo dele contra furto e roubo única e exclusivamente no CEP em que ele morava. Se ele saísse daquele CEP e fosse roubado ou furtado o veículo dele, ela não pagava. Estava dentro da regra da simulação que ele apresentou. Aí eu fui dar uma olhadinha no Google Maps. Veja bem, gente, nós queremos fechar a proteção veicular, porque nós sabemos que o nosso produto funciona. Você sabe que a sua associação, ela paga o veículo quando é roubado, quando é furtado. Você sabe que a sua associação, ela paga o veículo quando tem uma perda total. Ela conserta o veículo. Então, sim, eu acompanho, não sei você, mas eu acompanho o veículo, inclusive quando é entregue para o meu associado lá na oficina. Eu vou lá acompanhar, faço videozinho, posto no meu Instagram. Então, eu acompanho. E eu tenho certeza que a minha associação faz isso. E aí, o que eu fui fazer? Eu fui analisar no Google Maps qual era o CEP daquele fulano. O CEP dele era uma quadra. Uma quadra. Na quadra da direita já era outro CEP, na quadra da esquerda já era outro CEP. Ou seja, se ele saísse daqueles 100 metros ali, da quadra de onde ele residia, já era. Se fosse furtado ou roubado, a seguradora não pagaria. Sentei com ele, mostrei a simulação da seguradora, falei, meu amigo, essa é uma das explicações do porquê a sua proteção é tão barata, o seu seguro é tão barato. Uma outra situação é que o guincho estava andando para ele 100 km de guincho, 50 para ir, 50 para voltar.
Uma outra coisa que eles estavam colocando lá é que era 10 mil de terceiros. Então eu comecei a apresentar, falei, olha, a minha proteção é uma associação de proteção veicular, nunca esconda isso do seu associado. Você tem que entender uma coisa, não minta para o seu associado. Hoje nós somos o melhor mercado que existe dentro do mercado brasileiro em relação ao que é seguradora. Inclusive, as seguradoras estão mudando a forma de atuar para ficar mais próximo do que são as proteções veiculares, porque estão perdendo clientes. Então, nunca minta. Eu sou uma proteção veicular, uma associação, e eu pago. Quer ver? Olha o Instagram, o meu Instagram. Faça isso. É você que está pagando? Não, não é você que está pagando. Quem está pagando é a associação que você trabalha. É a associação que você está vendendo proteção para eles. Mas você trabalha para qual associação? Então, é a equipe que você trabalha que está pagando. É a empresa que você trabalha que você está pagando. Você tem que ter orgulho de bater no peito e falar, paga. E eu mostrei para ele, eu falei, olha aqui, ó. Nós vamos pagar furto e roubo em qualquer lugar do Brasil, se que você estiver viajando. Nós vamos pagar guincho para você, é 1.000 quilômetros. E se você quiser, ainda tem um plano ilimitado. Não tinha nem carro reserva. Já joguei logo na cotação dele lá, 30 dias de carro reserva para não ter dor de cabeça. Resultado, fechei com o associado. 2 anos na base, pagando mensalidades, sem nunca ter batido, sem nunca ter tido um vidro garantido, sem nunca ter tido nada, tá lá feliz da vida, pagando as mensalidades dele. Vai falar para ele para uma seguradora hoje? Não vai de jeito nenhum. Então, essas são as grandes diferenças. São as grandes diferenças do produto que você trabalha e da empresa que você trabalha. Forma de pagamento. A proteção veicular, ela cobra uma cota mensal, ou seja, uma mensalidade, que é paga todos os meses pelo associado. Lembra que eu falei com relação ao SPC Serasa? Que se por algum acaso ele não pagar, ele deixa de estar protegido? É justamente por isso, porque a mensalidade, já diz mensalidade o nome, ela é uma cota mensal, ela é paga todos os meses pelo associado. Lá na seguradora não tem disso, não. Lá a cota é única e ela pode ser parcelada, mas no cartão de crédito. Aí se o cara tem problema com SPC Serasa, já era. Vai para sua mão como consultor de associado e você aproveita para fechar a proteção dele. E a questão de órgãos reguladores é uma questão também que dá essa grande diferença. No caso das associações, nós somos regulados pela AAAPV, que é a Agência de Autorregulamentação das Entidades de Autogestão de Planos de Proteção contra os Riscos Patrimoniais. Nome bem comprido. Mas é a associação das associações. É quem regula as associações, se elas estão em conformidade ou não. Já as seguradoras, elas são acompanhadas pelo SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados. Glossário, dicionário. São algumas palavras que são utilizadas na proteção veicular e que nós devemos evitar o máximo possível utilizar os termos utilizados no seguro. Por quê? Porque são duas coisas diferentes. Seguro é seguro, proteção é proteção. Então, quando você estiver falando com o seu associado, procure sempre utilizar os termos que são provenientes da proteção veicular. Não utilizar os termos de seguradora. Exemplo, o que é uma proteção veicular? É a palavra que define o nosso serviço. No lugar de proteção veicular, se fosse uma seguradora, como chamaria? Seguro. Então, o seguro é a proteção veicular. Outra coisa é evento. O que é o evento? Não é o casamento, não é a festa. O evento, nesse caso aqui, é a palavra que nós utilizamos para definir principalmente uma colisão. Já lá na seguradora, o evento, ele seria chamado de sinistro. Então, por isso que quando nós temos um sinistro,
nós chamamos ele de evento. E eu vou te dizer, os nossos associados estão acostumados já com as nossas palavras de associação. Eles já aprenderam porque confiam no produto que você está trabalhando. Outra palavra que é bem diferente é a cota de participação. Cota de participação é a palavra que define a parte paga pelo associado para acionar a proteção. Se fosse lá na seguradora, é a famosa franquia. É quando o associado está fazendo a simulação para ele, ele pergunta: e se eu bater, quanto que é a minha franquia? Aí você vai responder: olha, a sua cota de participação, ela é de X% do valor da tabela FIPE do seu veículo, com um pagamento mínimo de tanto. Associado. O associado é a palavra que define a pessoa que faz a adesão de um plano de proteção veicular. O associado lá na seguradora, ele não é associado, ele é cliente da seguradora. Ele não faz parte de uma associação quando ele é cliente de uma seguradora. Ele é um cliente da seguradora. No nosso caso, ele se associa a uma associação de proteção veicular. E como nós já falamos lá anteriormente, o termo de adesão, que é a palavra que nós utilizamos para definir o contrato de proteção do veículo dentro de uma associação. Se fosse lá na seguradora, seria a apólice. No nosso caso, é o termo de adesão. Beleza, pessoal? A nossa aula está ficando por aqui. Quero falar para você, se inscreva e siga a minha conta aberta. A minha conta ela é aberta. Lá no Instagram, é @isaac.tavares com 2 S no final. Essa conta aí, de vez em quando, eu posto alguma coisinha bem legal lá para vocês acompanhar, de forma totalmente gratuita. E no nosso site, seguroeprotegido.com.br, você tem algumas aulas do nosso curso de forma gratuita. Acessa lá, Seguro e Protegido, faz o seu cadastro e participa das nossas aulas, que tá show. Você tem um curso completíssimo com mais de 30 aulas para você saber de tudo sobre proteção veicular. Belezinha, pessoal? Até a próxima aula. Até lá. Já, tchau!